Você já ousou caminhar entre as lápides quando o sol se põe? Já sentiu aquela brisa gelada que parece sussurrar segredos esquecidos? Os cemitérios, esses locais de descanso eterno, muitas vezes guardam histórias que desafiam toda a lógica, relatos que a câmera captou e que a razão não consegue explicar. Hoje, trazemos 10 dessas experiências arrepiantes, testemunhos do inexplicável que ocorreram na calada da noite, entre o mármore frio e a terra sagrada. Prepare-se para sentir os pelos da nuca se arrepiarem, porque estas são as 10 histórias sobrenaturais em cemitérios captadas em câmera que vão te deixar sem fôlego. História 1. O caixão que estremeceu ao mencionarem o céu em Colima. No coração de Colima, no México, um grupo de jovens, movidos pela audácia e talvez um pouco de imprudência, decidiu explorar um velho cemitério ao cair da noite. As lendas locais falavam de um homem que, em vida, fora um grande pecador e que, após sua morte, seu espírito não encontrava paz. Armados com lanternas e câmeras, eles se aproximaram de um túmulo particularmente antigo, de um homem chamado Dom Ramiro, cuja história era repleta de boatos obscuros. Enquanto filmavam, um dos jovens, em uma tentativa de brincadeira macabra, inclinou-se sobre a lápide e disse com voz debochada: "Com certeza agora você está no céu, não é, Dom Ramiro?" Naquele exato instante, a câmera captou um movimento brusco e antinatural. O caixão dentro do túmulo, que estava ligeiramente exposto por uma fresta na pedra, estremeceu violentamente. Não foi um tremor de terra, nem o vento. Foi um movimento localizado, visceral, como se algo lá dentro se agitasse com fúria diante da menção de um lugar onde, segundo a crença popular, ele jamais poderia entrar. Os jovens fugiram apavorados, deixando a câmera gravando por mais um instante, capturando o silêncio tenso que se seguiu ao evento inexplicável. A reação foi imediata, e a câmera registrou tudo. Nota: se esta história gelou o seu sangue. Não esqueça de dar um like neste vídeo. E se quiser ser o primeiro a ouvir os próximos relatos, inscreva-se no canal e ative o sininho. História 2. O túmulo que sussurrou meu pecado mais antigo no Alasca. Nas vastas e desoladas terras do Alasca, onde o frio penetra até os ossos e a solidão é uma companhia constante, um homem chamado David decidiu visitar o túmulo de seu avô. David carregava um segredo, um erro de juventude que o atormentava há anos, um pecado que ele acreditava estar enterrado para sempre. O túmulo de seu avô ficava em um pequeno cemitério rural, cercado por árvores cobertas de neve e um silêncio quase absoluto. Enquanto David estava sozinho, refletindo junto à pedra fria, sentiu uma presença. A câmera que levava consigo, gravando a visita como recordação, captou um som tênue, quase imperceptível a princípio. Ele se aproximou da lápide, tentando identificar a fonte do ruído. Então, ouviu claramente, uma voz rouca, como o roçar da terra seca. Sussurrou bem no seu ouvido. Não pronunciou frases completas, mas fragmentos, e o que disse foi aterrorizante: seu primeiro erro é a sua vergonha. Era um murmúrio que ressoava com uma intimidade de arrepiar, como se a própria terra conhecesse seu segredo mais guardado. David ficou paralisado, sentindo sua alma exposta perante a eternidade. Algo pessoal demais havia sido revelado. Você imagina ouvir seu pior segredo sussurrado de um túmulo? Se isso te impactou, deixe seu like. E para não perder nenhuma dessas histórias, inscreva-se e ative as notificações. História 3. O cadáver que chorou ao fechar a cova em A Corunha. Na histórica cidade de A Corunha, na Espanha, uma equipe de documentaristas filmava uma reportagem sobre antigos ritos funerários. A investigação os levou a um cemitério com séculos de história, onde boatos diziam que ainda se praticavam cerimônias esquecidas. Durante uma escavação controlada de um túmulo recém-descoberto, a câmera focava no caixão de madeira, desgastado pelo tempo. Quando os trabalhadores se preparavam para selar a fosa, cobrindo o caixão com terra, um deles notou algo estranho.
A câmera, posicionada para captar os detalhes, focou no rosto pálido e sereno do falecido. E então, todos viram. Dos olhos do cadáver, começaram a brotar lágrimas. Não eram gotas de umidade, mas um fluido escuro e espesso que deslizava lentamente pelas bochechas petrificadas. As lágrimas eram visíveis, nítidas na gravação, um choro silencioso e desesperado que acompanhou o ato de ser sepultado para sempre. A cena era surreal e angustiante, e a câmera capturou essa manifestação de dor incompreensível. Uma imagem difícil de esquecer, não é? Se ficou sem palavras, nos dê um like. E para continuar explorando os mistérios que a morte esconde, inscreva-se e ative o sininho. História 4. O caminho que desapareceu ao amanhecer em Chihuahua. No vasto e enigmático deserto de Chihuahua, no México, um grupo de exploradores urbanos decidiu passar a noite em um cemitério abandonado, famoso por desaparecimentos estranhos. Armados com equipamentos de gravação noturna, eles entraram no local seguindo uma trilha empoeirada que serpenteava entre túmulos corroídos pelo vento e pelo sol. A noite transcorreu com uma quietude inquietante, até que as primeiras luzes da alvorada começaram a tingir o céu. Quando o sol surgiu timidamente no horizonte, os exploradores decidiram voltar. Para sua surpresa e pânico crescente, o caminho pelo qual haviam entrado simplesmente não existia mais. Eles haviam caminhado por ali horas antes, e agora, só havia areia e vegetação rasteira. Tentaram refazer a rota, mas cada tentativa os levava a becos sem saída, cercados pelos mesmos túmulos indiferentes. O caminho que os conectava ao mundo exterior havia sumido, apagado pela luz do dia. Era como se o próprio cemitério estivesse engolido, prendendo-os em seu silêncio eterno. A trilha sumiu no nada. Já pensou perder sua única saída? Se essa história te deixou tenso, apoie o canal com um like. E para mais relatos que desafiam a lógica, inscreva-se e ative as notificações. História 5. A cruz que se recusou a ficar reta em Segóvia. Em uma pequena e antiga vila de Segóvia, na Espanha, encontra-se um cemitério local com uma peculiaridade que tem desconcertado seus habitantes por gerações. No meio dos túmulos, há uma cruz de pedra que, por alguma razão inexplicável, sempre aparece torta. Os coveiros e familiares tentaram endireitá-la inúmeras vezes, usando ferramentas pesadas e muito esforço, mas toda vez que voltam para revisá-la, a cruz está inclinada de novo, como se uma força invisível a empurrasse. Uma equipe de investigação paranormal, com câmeras de alta sensibilidade, instalou equipamentos para monitorar a cruz durante vários dias e noites. As gravações são claras, a cruz se mantém reta por um tempo, mas no meio da noite, sem intervenção humana visível. Começa a se inclinar lentamente, com uma resistência quase palpável. A gravação mostra como a pedra se move, desafiando a gravidade e qualquer explicação física. A cruz se nega a permanecer reta, um mistério pétreo que desafia a lógica e se repete repetidamente. Sempre torta, um enigma gravado em pedra. Um mistério que desafia a física. Se isso te intrigou, dê um like neste vídeo. E para seguir descobrindo os segredos do inexplicável, inscreva-se e ative o sininho. História 6. O sussurro que saiu do ossário ao rezar pelos esquecidos em Utah. Nas remotas e desoladas planícies de Utah, nos Estados Unidos, ergue-se um cemitério conhecido por abrigar os túmulos de pessoas que morreram sem serem reclamadas ou identificadas. Um grupo de voluntários, movidos pela compaixão, decidiu organizar uma noite de oração por essas almas esquecidas. Eles se reuniram ao redor de um antigo ossário, uma estrutura de pedra onde são guardados os restos daqueles que não tinham um lugar próprio. Enquanto rezavam em voz baixa, pedindo paz para os mortos, a câmera que gravava o evento captou um som inusitado. Vindo do interior do ossário, ouviu-se um sussurro claro e definido. Não era um eco, nem o vento. Era uma voz, baixa mas audível, que respondeu às preces.
As palavras exatas eram difíceis de discernir, mas a intenção era clara, era uma resposta. Uma resposta direta às orações pelos esquecidos. O ambiente se carregou de uma energia palpável, uma confirmação de que, mesmo na morte, alguns não estão sozinhos. Sentir que te respondem do além, impactante. Se isso te comoveu, apoie-nos com um like. E para seguir explorando os confins do espiritual, inscreva-se e ative as notificações. História 7. O túmulo que apareceu com meu nome gravado em Puebla. Em um pequeno povoado de Puebla, no México, um homem chamado Javier visitou o cemitério onde seu pai estava enterrado. Era uma visita rotineira, um momento de lembrança e solidão. Ele levava consigo uma câmera para gravar seus pensamentos e emoções, um diário visual de seu luto. Enquanto caminhava pelos corredores de mármore, parou diante do túmulo de seu pai. Mas algo estava errado. A lápide, que ele conhecia com perfeição, tinha uma nova gravação. Nela, junto ao nome de seu pai, aparecia outro nome, o seu próprio, Javier. A gravação da câmera captou seu rosto de incredulidade e terror ao ler seu próprio nome gravado na pedra, como se seu destino já estivesse escrito naquele lugar. Não havia sinais de que alguém estivesse ali recentemente, nem explicação lógica para aquela aparição. Era como se o cemitério, ou algo dentro dele, estivesse enviando uma mensagem arrepiante. O nome do pai, e agora o seu. Uma premonição ou uma advertência de gelar o sangue. Se esta história te arrepiou, nos dê um like. E para não perder as próximas histórias, inscreva-se e ative o sininho. História 8. O caixão que amanheceu coberto de marcas internas em Kentucky. No coração de Kentucky, nos Estados Unidos, em um cemitério rural conhecido por seus mistérios, um coveiro fez uma descoberta aterrorizante certa manhã. Ele havia preparado uma cova para um enterro recente, e o caixão de madeira jazia exposto, esperando ser colocado em seu lugar definitivo. Ao se aproximar para realizar seu trabalho, notou algo perturbador. A câmera, que estava gravando o processo para um registro interno, captou o detalhe. A superfície interna do caixão, a madeira que ficaria em contato direto com o corpo, estava coberta de marcas. Não eram marcas de ferramentas, nem de sujeira. Eram impressões digitais claras, como se alguém, ou algo, estivesse tentando sair lá de dentro. As marcas estavam cravadas na madeira, algumas borradas, outras nítidas, todas apontando para cima, em direção à superfície. O caixão amanheceu coberto de marcas internas, um testemunho silencioso de uma luta desesperada ou um terror inimaginável. A ideia de estar preso, aterrorizante. Se isso te impactou, apoie-nos com um like. E para continuar desenterrando mistérios, inscreva-se e ative as notificações. História 9. O cemitério que fechou as portas para sempre após minha visita em Huelva. Na província de Huelva, na Espanha, existe um cemitério pequeno e esquecido, cercado de histórias de atividade paranormal. Um jovem investigador amador, decidido a documentar suas experiências, visitou o local em uma tarde. Gravou seu percurso, as lápides gastas e a atmosfera opressiva. A visita transcorreu sem incidentes aparentes, mas deixou uma sensação de inquietação profunda. No dia seguinte, o jovem tentou retornar ao cemitério para revisar alguns pontos de interesse. Para sua surpresa, os portões estavam fechados. Pensando que talvez estivesse fora do horário, voltou no dia seguinte, e no outro. Os portões permaneceram selados e não havia funcionários visíveis. Os moradores locais informaram que, após sua visita, as autoridades decidiram fechar o cemitério de forma permanente, citando razões de segurança imprevistas que nunca foram totalmente explicadas. A câmera captou o momento em que os portões foram lacrados, e nunca mais abriram. O cemitério fechou para sempre, como se sua presença tivesse ativado uma interdição definitiva. Um lugar que se sela para sempre, inquietante.
Se isso te deixou pensativo, dê um like. E para não perder mais relatos que desafiam a realidade, inscreva-se e ative o sininho. História 10. A última oração que algo respondeu vindo da terra em Chiapas. Nas profundezas de Chiapas, no México, em um canto afastado de um antigo cemitério indígena, um homem se ajoelhou diante do túmulo de um ente querido. Ele levava uma câmera, não para captar o paranormal, mas para registrar seus próprios sentimentos, sua despedida. Recitou uma oração, uma súplica final, com a voz embargada pela emoção. A câmera, focada em seu rosto e na terra que cobria o túmulo, captou algo extraordinário. Logo ao terminar sua prece, um som emergiu da própria terra. Não foi um tremor, nem um deslizamento. Foi uma resposta clara, um som que ressoou no silêncio. Parecia um suspiro profundo, ou um murmúrio gutural, vindo diretamente debaixo de seus pés. A gravação é inconfundível, a terra respondeu. Uma resposta clara, clara demais. O homem, petrificado, olhou para a câmera, seu rosto refletindo o horror de ter sido ouvido por algo que não deveria ter respondido. 10 histórias, 10 momentos capturados pela câmera que nos obrigam a olhar além do que acreditamos conhecer. Os cemitérios guardam segredos profundos, sussurros do além que, às vezes, se atrevem a se manifestar. Qual destas histórias te deixou sem fôlego? Você acredita no que a câmera captou? Se estas narrações te causaram calafrios e te fizeram questionar a realidade, pedimos um último favor, nos dê um like neste vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar desenterrando essas histórias inexplicáveis. E se você não quer perder nenhuma de nossas futuras explorações do mundo paranormal, se busca mais mistérios que te mantenham acordado à noite, inscreva-se no nosso canal agora mesmo e ative o sininho de notificações. Você não vai querer ficar de fora do que está por vir. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através dos cemitérios mais inquietantes. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem.